Olá, sejam todos bem-vindos nessa capacitação, onde vamos analisar a Lei Federal número 15.326 de 2026, que trouxe importantes mudanças para os profissionais que atuam na educação infantil. Nosso objetivo é compreender o alcance da lei, seus limites e os principais cuidados que os municípios devem adotar para garantir segurança jurídica a todas as ações que serão feitas. Como o assunto ainda é polêmico, é preciso tratá-lo com muita responsabilidade e cuidado. E é isso que nós pretendemos fazer nos próximos episódios aqui deste curso. A proposta desse curso é bastante prática. Ao final, esperamos compreender quem realmente pode ser considerado professor da educação infantil, quais são os impactos administrativos e financeiros da nova legislação e quais as providências que os municípios devem adotar. A nova lei alterou tanto a lei do piso nacional quanto a LDB. Seu principal objetivo foi reconhecer como os profissionais do magistério, aqueles que exercem efetivamente funções de docentes na educação infantil, valorizando esse segmento da educação. Durante muitos anos, os municípios criaram cargos com diferentes nomes para exercer atividades semelhantes. Essa diversidade gerou desigualdades e agora a nova legislação busca enfrentar parte desses problemas. Vejam que são vários cargos que foram criados como educador infantil, monitor, ADI, pajem, recreacionista, auxiliar de desenvolvimento infantil e agente educacional. Né? Embora exerçam atividades semelhantes, as docentes e muitos funcionários não integram a carreira do magistério. Evidentemente que alguns têm esse direito, outros não. É isso que nós vamos tentar conversar durante a apresentação desses slides. O que diz a nova lei? A lei estabelece alguns requisitos importantes, como exercer função docente, atuar diretamente com as crianças, possuir a formação exigida e ter ingressado por concurso público. Portanto, não é apenas o nome do cargo que importa. É preciso ter muito cuidado nessas análises. A grande controvérsia, ou seja, a principal dúvida, é se todos os profissionais da educação infantil passam automaticamente a ser professores. A resposta a essa questão é não. A análise depende da Constituição, da LDB e das leis municipais e das características do cargo. Esse é um pontos mais debatidos atualmente. A lei é auto-aplicável? Há argumentos favoráveis e contrários, mas o entendimento mais prudente é que a lei não transforma automaticamente a situação funcional dos servidores que realizam atividades na educação. Cada município precisará realizar estudos específicos. O princípio do concurso público. A Constituição exige respeito ao concurso público. Assim, transformar automaticamente um cargo em outro pode representar violação constitucional. Esse aspecto certamente será um dos principais temas de discussão nos próximos anos, principalmente as questões que forem levadas aos tribunais. Quem possui maior chance de enquadramento? Situações em que o concurso já exigia formação docente e as atribuições sempre foram essencialmente pedagógicas, apresentam maior possibilidade de reconhecimento, mas sempre dependerão de análise individual. Temos o caso do município de Santa Rita do Passa Quatro, em que
as auxiliares de desenvolvimento infantil, era solicitado a elas o diploma de pedagogia para ingresso no serviço público, para trabalhar com as crianças da educação infantil. Portanto, essas profissionais certamente serão reconhecidas como professoras da educação infantil, que já se exigia a pedagogia, o nível superior, para ingresso no cargo que elas atuaram, né? Então, nessa condição, entendemos que é bem mais fácil delas serem reconhecidas como magistério da educação infantil. Situações mais controvertidas. Já nos cargos de auxiliar, cuidador, monitor ou recreacionista, a discussão costuma ser um pouco mais complexa. O que deverá ser analisado não será apenas o nome do cargo, mas principalmente as atividades efetivamente desempenhadas. Impactos financeiros. O eventual reconhecimento desses profissionais pode produzir impactos relevantes na folha de pagamento, envolvendo piso salarial, progressões adicionais e diversos outros reflexos remuneratórios que precisam ser bem analisados e bem calculados os seus impactos. Outra questão de impacto seria na hora atividade. Outro importante, né, impactos é a análise da hora-atividade. Caso haja enquadramento como professor, pode surgir a necessidade de garantir um terço da jornada para atividades extra classe, exigindo reorganização da rede e aumento de despesas. Por exemplo, se num quadro de professores, né, um quadro de ADIs, né, de 10 funcionárias, que essas 10 funcionárias sejam reenquadradas como professor da educação infantil, certamente elas vão precisar de um terço de atividades extra classe. Ou seja, um terço da carga horária em que elas passavam com crianças não será mais possível elas fazerem esse acompanhamento direto com as crianças. E, portanto, nós vamos perder um terço da carga horária, tendo que substituir por outras profissionais. Isso realmente tem um impacto considerável, né, de necessidade de contratação de novos profissionais da educação. Outro impacto importante também é no Fundeb. Todas essas mudanças repercutem diretamente no planejamento financeiro do município e na atualização dos recursos do Fundeb. Por isso, qualquer decisão deve ser cuidadosamente planejada, porque os municípios usam a maior parte dos recursos do Fundeb para pagar salários dos professores, dos profissionais da educação. E realmente, se esses professores entram no quadro, eles passam a receber mais, passam a ter uma hora de atividade, há necessidade de colocar novos profissionais da educação para trabalharem com as crianças na educação infantil. E, portanto, o recurso do Fundeb vai ser impactado. Impactos previdenciários. Também pode surgir efeitos previdenciários importantes, principalmente relacionados ao tempo de magistério e às futuras aposentadorias. Esses aspectos exigem estudos atuariais específicos, em especial para as prefeituras que têm o regime próprio de previdência social. Aquelas que estão inseridas no regime geral do INSS não terão esse tipo de questão para ser analisada. Mas as prefeituras que possuem regime próprio de previdência social, essas terão sim que ter estudos atuariais bastante específicos. O risco de passivos retroativos. Um dos maiores riscos é o surgimento de ações judiciais buscando diferenças salariais e outros direitos retroativos.
Quanto maior a insegurança jurídica, maior tende a ser o passivo para o município. Avaliação do impacto financeiro. Antes de qualquer decisão, recomenda-se realizar um levantamento completo dos servidores envolvidos, elaborar simulações financeiras e obter pareceres jurídicos, contábil e atuarial. O papel do plano de carreira. Em muitos municípios será necessária a revisão do plano de carreira, do Estatuto do Magistério e até da legislação de cargos e salários para adequação à nova realidade, principalmente onde os profissionais, se forem reenquadrados como profissionais da educação do magistério, então esses realmente terão que ser feita uma análise mais atenta dos cargos e salários do plano de carreira do magistério. O que diz a Undime, né? A União dos Dirigentes Municipais de Educação? A Undime orienta cautela. Sua recomendação é evitar enquadramentos automáticos, realizar análises jurídicas individualizadas e avaliar previamente os impactos financeiros. Então, como sempre, há muito critério e muito cuidado para se tomar as decisões, inclusive para serem corretas, as decisões serem justas a todos os envolvidos. Possíveis cenários de judicialização. Observe-se que é possível que ocorram pedidos administrativos, mas também ações judiciais, individuais ou coletivas, promovidas pelos sindicatos e até o acompanhamento pelo Ministério Público. Por isso, a prevenção é sempre a melhor estratégia, embora haverá certamente muitos pedidos de ações coletivas. O que os municípios devem fazer agora? Essa é uma questão que todos se perguntam. O caminho mais seguro é instituir uma comissão técnica, levantar todos os cargos potencialmente atingidos pela nova lei, analisar os concursos realizados e produzir estudos antes de qualquer decisão administrativa. As boas práticas passam pela transparência, diálogo com os servidores, planejamento financeiro e absoluto respeito à Constituição e à legislação vigente. Decisões precipitadas podem gerar elevados custos futuros, inclusive de rejeições de contas, né? E atos que podem prejudicar tanto a administração pública quanto os funcionários, servidores que forem erroneamente transferidos para o cargo de professor da educação infantil. Conclusões. A Lei 15.326 de 2026 representa um importante avanço na valorização da educação infantil, mas não resolve automaticamente todas as situações existentes. Sua aplicação exige uma análise técnica, planejamento e segurança jurídica. Nesse sentido, é que a Petras, Planejamento e Assessoria em Educação, se coloca à disposição dos municípios para realizar diagnósticos, estudos de impacto, revisão da legislação, elaboração de pareceres e capacitação das equipes. Colocamos a nosso serviço em colaboração com os municípios onde já atuamos e também naqueles que eventualmente possam ter interesse em discutir essas questões de um modo mais técnico e cuidadoso, jurídica e tecnicamente. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição de todos aqueles que, porventura, desejarem trocar mais informações e ideias a respeito dos professores do magistério da educação infantil pela nova lei. Obrigado e até a próxima.